Olá pessoal, e aí, tudo bem? Vamos conversar mais um pouquinho aqui. Nós temos ainda 2 meses pela frente para terminar o ano. Enquanto isso, a gente vai continuar nas nossas atividades, vamos continuar dando as nossas explicações, né? Ajudando a responder a atividade, tá ok? Então vamos lá, nós vamos falar hoje, né, lá na página 206, vamos falar sobre o extrativismo. Tá? A atividade extrativista está lá no percurso 25, tá? Então vamos lá, pegue lá o livro, bote lá na página 206 e vamos começar, ok? Então vamos lá. Olha, extrativismo. O que é o extrativismo? O extrativismo é uma atividade, né, pelo qual o ser humano retira ou extrai da natureza algum bem, né, sem que ele tenha participado da sua produção, tá? Então, o ser humano precisa de alguma coisa, ele vai na natureza, ele não plantou, ele não ajudou aquele material a se desenvolver, mas ele foi lá e tirou para ele, né? Ah, professor, dê um exemplo, eu não estou entendendo. Pronto, vamos dizer que o ser humano vai pescar. Olha aí, ele vai lá na natureza, às vezes ele não ajudou, às vezes não, né? No caso da atividade extrativista é isso. Ele não ajudou a cuidar do peixe, ele não criou o peixe, ele foi lá no mar e pescou o peixe e chegou e vendeu o peixe. Então isso é atividade extrativista, é o extrativismo animal. Tem gente que pega uma espingarda, né, e sai no mato e vai caçar pássaros, né? Vai caçar pássaros. Então ele vai ali, pega aqueles pássaros, mata aqueles pássaros e vende aqueles pássaros. É uma atividade extrativista. Ele não ajudou a criar aqueles pássaros, mas ele foi lá e pegou os pássaros, tá? A pessoa foi lá no mato e tirou madeira. Então ele foi lá, tirou a madeira, ele não plantou, ele não ajudou a cultivar aquela madeira, mas ele foi lá e tirou e depois vendeu ou utilizou na sua casa ou na sua construção em algum lugar. Então ele retirou essa madeira e fez o que ele fez. Então isso é uma atividade extrativista, tá certo? Então extrativismo é quando o ser humano vai retirar um recurso da natureza e esse recurso que ele tirou, ele não ajudou a cuidar desse recurso, ele não ajudou ele não ajudou em nada esse recurso, só fez tirar. É uma atividade extrativista. Quando a gente fala de recurso, a gente tem que lembrar, né, de quais são os recursos que nós temos na natureza. Porque nós temos os recursos renováveis, os recursos não renováveis e nós temos os recursos naturais inesgotáveis, né? Recursos naturais renováveis, aquele que pode se renovar. Por exemplo, plantações. O sujeito plantou cana, né? O sujeito plantou cana durante um ano, ele foi lá, né, e usou aquela cana, fez açúcar, vendeu, fez álcool para o combustível, né, dos carros e vendeu. Então ele foi lá e plantou novamente. Tem fábricas de lápis, né, que dizem que toda a sua plantação é renovável, ou seja, já o lápis que ele está fazendo, né, a madeira que está utilizando no lápis, ela já foi plantada, né, tem várias fazendas de plantação daquela madeira, geralmente eucalipto, e ele pega aquela madeira e faz o lápis, né, e daquela plantação. Ele não está tirando o recurso da natureza, ele está utilizando um recurso renovável. Tá? Recursos não renováveis é aquele que o ser humano vai lá, retira da natureza e ele demora milhões de anos para se renovar. É o caso do petróleo. O petróleo não renova mais, o carvão mineral não renova mais, né? Quando a pessoa, por exemplo, você já ouviu falar em pedreira? Pedreiras são aqueles locais onde o ser humano vai lá numa serra, né? Aqui em Caucar, em Fortaleza, tem muitas. Ele vai lá nessa serra e ele começa a arrancar a pedra dessa serra para vender. Aí, às vezes, o pai de vocês compra ali, está fazendo uma construção, compra aquelas pedrinhas pequenas, né, para colocar, para fazer as colunas, né, para fazer o concreto, aquelas pedrinhas ali. Então ele retira ali da natureza, aquilo ali não se renova mais,
Por quê? Porque foram milhões de anos para que aquela rocha, né, tivesse ali, ou ela está ali há milhões de anos, ou milhares de anos, e aí o ser humano foi lá e tirou, ela não vai mais renovar, tá? Então, recursos naturais não renováveis. E o outro é o recurso natural inesgotável. Olha, o que nós temos no Ceará muito são os cataventos de energia eólica, tá? Então vai lá, o vento vem, bate no catavento, gira o catavento e aquele catavento lá ele vai girar uma turbina e aí vai produzir energia a partir dali, né? Então a partir da energia do vento, né? Da força do vento. Então energia eólica. No Ceará nós temos muitas usinas de energia eólica. Outro recurso inesgotável, energia solar. Então o ser humano pega placas, coloca lá em cima do seu telhado ou em algum lugar que tem e ali, né, espaço bem aberto, e ali aquelas placas vão pegar sol e vai gerar muita energia ali a partir do sol. É um recurso inesgotável, tá? Então, recursos naturais renováveis que vai se renovando ao longo do tempo, né, até com a ajuda do ser humano. Recursos naturais não renováveis, é aquele que não se renova, né, pedra, petróleo, rocha, né, rocha, petróleo, carvão mineral, e nós temos os inesgotáveis, né, o sol, o vento é o exemplo, né, nós temos mais recursos, tá? Então vamos lá, tipos e formas de extrativismo. Extrativismo nós vamos ter 3, o animal, o mineral e o vegetal. Recursos, o animal, né, é quando o ser humano vai lá caçar. Então ele foi lá caçar, tem em alguns lugares eles caçam elefantes, foi lá, é uma extração animal. Pássaros, pega pássaros da natureza para vender, né, às vezes pássaros pequenos dentro do ninho, né, tira de dentro do ninho e vai vender, que é um crime ambiental. Recursos, extrativismo animal. Extrativismo mineral, quando retira alguma matéria do solo. Carvão mineral, é um recurso natural. Às vezes alguém vai fazer uma construção, aí liga lá para o depósito, olha, eu quero uma carrada de areia. Aí a pessoa, né, dona do depósito, junto com seus trabalhadores, vai num determinado local, enche o carro de areia, enche uma caçamba de areia com trator, com gente, né, colocando dentro do carro, e leva para casa para onde está tendo a construção, né? Então, esse daí é retirando recursos minerais. E nós vamos ter os recursos vegetais. Todas as casas têm madeira no telhado para poder segurar o telhado. Então, aquela madeira é recurso vegetal, ou seja, uma madeira que foi retirada, né, ali de algum determinado local e foi vendida. Então, recursos vegetais, tá? Tem gente que vende chá, tem gente que faz plantações para vender. Então, isso aí são o extrativismo vegetal. O extrativismo é o que retira da natureza, né? No caso da madeira das nossas casas, essa madeira toda vem da Amazônia, tá, pessoal? Então, olha, se você passar em frente a um depósito de madeira, aquela madeira é da Amazônia, tá? Por quê? Porque são madeiras trabalhadas, né? E essas madeiras vêm do Pará. Pará faz parte, né? Uma parte ali da região amazônica. Extrativismo vegetal, tá? Nós vamos ter 3 formas de extrativismo, né? Como atividade econômica. Nós vamos ter a coleta, tá? O extrativismo, né, como atividade econômica complementar, e nós vamos ter também o extrativismo em escala industrial, tá? A coleta corresponde o quê? Aquelas pessoas antigas que vai no mato e vai retirar alguma coisa que aquele mato que tem ali no mato, né? Que vai ali na floresta, que vai ali, então tem algum tipo de fruta ali, tem algum tipo de vegetal ali, então ele vai lá e coleta aquilo ali, né? Frutas, né? Nós vamos ter comunidades indígenas, nós vamos ter também os Pirineus, né? Lá no Congo, lá na África, foi feito um estudo que vai ter essa comunidade, né? Que eles vivem da coleta, né? São comunidades isoladas. E aí os índios também vivem da coleta, né? Vai lá na floresta,
tem algum recurso que sirva para ele se alimentar, para ele sustentar a família, e ele faz essa coleta, tá? Nós vamos ter o extrativismo como uma atividade econômica complementar, né? Ou seja, a pessoa às vezes trabalha, algumas populações só tem um que trabalha na casa, né? Então eles têm que fazer essa atividade complementar. Tem gente, por exemplo, que vai pescar, vai pescar, né? Então ele trabalha normalmente e vai pescar para complementar a renda. Tem gente que trabalha e faz vassoura. Tem gente que trabalha, faz vassouras, né? Então, o que é vassoura? Ele vai de vassoura de palha, né? Então, ele vai lá na natureza, retira a palha e vai fabricar aquelas vassouras para vender no comércio, né? Então, atividade complementar, né? Lá no Maranhão nós vamos ter a produção de arroz, né? Mas lá vai ter também a coleta do coco babaçu, tá? Que também é uma atividade complementar. Então, nós vamos ter muitas dessas atividades complementares quando se fala do extrativismo, tá? E a outra é o extrativismo, né, na escala industrial, que nós vamos falar na outra aula, tá? Porque aí nós vamos pegar outra aula sobre essa questão do extrativismo e nós vamos falar outras formas. Então, vamos ficar aqui nessa parte de coleta, né? Nós vamos ter também coleta relacionada aos animais, tá? Coleta relacionada aos animais, né, é quando aquelas pessoas vão capturar os animais, né, e para vender, né? Então aí muitas vezes é uma atividade complementar, né, também, né, para complementar uma atividade econômica complementar, tá? Então vamos estudar, pessoal, fazer as nossas atividades. A gente está terminando aqui a aula, tá? E aí vamos ficar muito atento na atividade que a gente tem que fazer. Vamos ficar esperto com o que nós temos aí, tá bom? Um abração para todos vocês, beijão, fui.